Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui já no estudo de número 8, a tardança e o clamor da meia-noite. Estudamos então as 7 primeiras perguntas aí com o irmão Ronei, que passou de maneira minuciosa, de maneira bem clara, né? E vamos dar continuidade a esse estudo aí com a graça de Deus, com as perguntas finais então. Mas antes disso, eu queria chamar a atenção que além dos nossos vídeos no YouTube, que vocês possam nos acompanhar então pelo nosso site movimentoadventista.com.br. Lá tem um material riquíssimo de estudo, uma variedade de material muito grande. Tem as nossas lições de escola sabatina de trimestres passados que abordaram vários temas, e temos então a página do Facebook também, que nos atualiza em relação aos materiais do site, e tem alguns textos que às vezes são divulgados lá. E então estejam acompanhando dessas variadas formas e entrando em contato conosco também, para que possamos então avançar nesse diálogo. E dando então continuação ao estudo, o irmão Ronei ele deu abertura já a algo, né, sobre o clamor da meia-noite nas perguntas 6 e 7, né? Nas outras perguntas entrou então o início da parábola das 10 virgens, ficou demonstrado que aquele movimento do advento, que era um movimento interdenominacional, ou seja, abrangia várias igrejas protestantes, né? Aquele movimento que se espalhou pregando a mensagem do primeiro anjo é o início da parábola das 10 virgens. Portanto, esse início tem que ser em 1798, como nós já estudamos nos estudos anteriores sobre os arautos do advento. Os irmãos podem conferir aí esses estudos. Então aqui na pergunta 4 tem texto do História da Redenção, justamente falando isso, tem do grande conflito, falando dessa reforma espiritual que ocorreu a partir dessa época, justamente nas igrejas. Deus mandou a mensagem do primeiro anjo para benefício dessas igrejas, elas poderiam então se reformar e a mensagem iria adiante através delas. Mas nós vamos ver que elas progressivamente foram rejeitando essa mensagem, e o ponto culminante nós encontramos justamente nessa época do clamor da meia-noite, que é o que nós vamos estudar. É interessante nós recapitularmos alguns pontos para não ficarmos perdidos aí na sequência histórica, né? Porque logo em seguida do primeiro desapontamento, em 1844, lá na primavera, né? E esse primeiro desapontamento, o que ocorreu? Criou uma descrença por parte de alguns, e por parte de outros surgiu o fanatismo. E diante disso, a Ellen White explica, né, no grande conflito, que o que reprimiu esse fanatismo, a discórdia que os irmãos ficaram envolvidos depois daquele primeiro desapontamento, que foi justamente o período da tardança da parábola, naquele período então o que veio a reprimir o fanatismo, a discórdia, a confusão que estava ocorrendo, foi o surgir do clamor da meia-noite no verão de 1844. Então nós encontramos esses fatos relatados, né? E na pergunta 7 fala justamente que no verão, nesse período intermediário entre a primeira data, que foi na primavera, e a segunda data no outono, é que começa a soar o clamor da meia-noite. E o que seria esse clamor da meia-noite naquela época, né? É o que nós vamos ver nas perguntas seguintes. É importante nós notarmos que se nós não entendermos corretamente como se deu aqueles eventos da parábola das 10 virgens naquele comprimento inicial, nós não vamos entender então na segunda aplicação
num clamor da meia-noite para os nossos dias, o que seria. Primeiro devemos firmar, então, nossa compreensão em relação àquele aspecto histórico. E a 8ª pergunta diz assim: o que determinou o surgimento daquele movimento e como agiram os que foram enganados por Satanás? Então aqui vem falando especificamente do movimento do clamor da meia-noite, ou também foi chamado na época de movimento do 7º mês. E por que isso, né? O movimento do 10º dia do 7º mês, ou o movimento do 7º mês, ou o movimento do clamor da meia-noite, todos esses eram nomes utilizados naquela época. Faziam referência à data de 22 de outubro de 1844 no nosso calendário, mas que no calendário judaico, de acordo então com o dia da expiação, seria o 10º dia do 7º mês. Mas vamos então ler aqui a nota primeiramente do Grande Conflito, página 398 e 399. O que determinou este movimento foi descobrir-se que o decreto de Artaxerxes para a restauração de Jerusalém, o qual estabelecia o ponto de partida para o período de 2.300 dias, entrou em vigor no outono do ano 457 a.C. e não no começo do ano, conforme anteriormente se havia crido. Contando o outono de 457, os 2.300 anos terminam no outono de 1844. Então eles vieram entender que o erro deles foi contar desde lá do início daquele ano. Na realidade, quase no final do ano 457 é que o cálculo deveria começar, o período profético. E então ele se estenderia, portanto, até o outono de 1844. O texto do Primeiros Escritos 236-237 ainda nos revela que a mão do Senhor removeu-se dos algarismos e o erro foi explicado. Outra vez tiveram tempo indicado. Vi, contudo, que muitos deles não puderam levantar-se acima de seu severo desapontamento para possuir aquele grau de zelo e energia que assinalou sua fé em 1843. Satanás e seus anjos triunfaram sobre eles, e aqueles que não quiseram receber a mensagem se congratularam pelo seu discernimento e sabedoria, por não receber a ilusão como eles a chamavam. Não compreenderam que estiveram a rejeitar o conselho de Deus contra si mesmos, e que estavam agindo em união com Satanás e seus anjos, para tornar perplexo o povo de Deus, que vivia seguindo a mensagem enviada pelo céu. Então aqui, respondendo à segunda parte da pergunta, os que foram enganados então por Satanás, eles então ficaram se gabando, né? Dizendo que eles eram sábios o suficiente para não receberem esta ilusão, como chamavam. E não perceberam que estavam rejeitando justamente algo que Deus estava dirigindo. A 9ª pergunta nos diz assim: o dia da expiação, que ocorria no 10º dia do 7º mês no calendário judaico, caía naquele ano em nosso calendário em que data? Este conto dos períodos proféticos está correto? Então aqui a gente já até adiantou alguma coisa nos nossos comentários, e os irmãos vão ver aqui a confirmação da parte de Ellen White no Grande Conflito 399 e 400, e depois na 457. De igual maneira, os tipos que se referem ao segundo advento devem cumprir-se ao tempo designado no culto simbólico. No cerimonial mosaico, a purificação do santuário ou o grande dia da expiação ocorria no 10º dia do 7º mês do mês judaico. Levíticos aqui 16, 29 a 34 é citado. Dia em que o sumo sacerdote, tendo feito expiação por todo Israel e assim removido seus pecados do santuário, saía e abençoava o povo. Destarte, acreditava-se que Cristo, nosso sumo sacerdote, apareceria
para purificar a terra pela destruição do pecado e pecadores, e glorificar com a imortalidade a seu povo expectante. O 10º dia do 7º mês, o grande dia da expiação, tempo da purificação do santuário, que no ano 1844 caía no dia 22 de outubro, foi considerado como o tempo da vinda do Senhor. Isso estava de acordo com as provas já apresentadas de que os 2.300 dias terminariam no outono, e a conclusão parecia irresistível. Então, no texto seguinte, diz ainda que a pregação de um tempo definido para o juízo, na proclamação da primeira mensagem, foi ordenada por Deus. O conto dos períodos proféticos nos quais se baseava aquela mensagem, localizando o final dos 2.300 dias no outono de 1844, paira acima de qualquer contestação. Importante esse esclarecimento da parte da pena inspirada, visto que naquela primeira data que eles tinham marcado, na primavera, eles tinham se equivocado, ainda que num tempo curto, né? Por volta aí de 6 meses de diferença, dando de uma data a outra, mas mesmo assim eles estavam equivocados em marcar aquela data, e agora com essa nova data estava sim de acordo com tudo que o testemunho bíblico apontava. E Ellen White confirma que aquele cálculo que eles fizeram para acima de qualquer contestação. Está correto, não precisa ser feito nenhum tipo de retificação. Infelizmente, nos dias de hoje, tem surgido inclusive pessoas no meio adventista que têm contestado, ou críticos então de fora do adventismo também, contestado essa especificidade da data como sendo 22 de outubro. E, no entanto, temos a confirmação do testemunho aqui da parte da irmã White, e temos então base na história, na profecia, na astronomia, em favor sim dessa data. Não devemos ter receio em defendê-la. É importante destacar então aqui que o cálculo estava correto, tinha relação sim com o dia da expiação. O problema é a interpretação deles, que nós vamos estudar em detalhes nas próximas lições, eles terem entendido de forma incorreta o que seria a purificação do santuário, que na época a opinião popular não era algo que os adventistas tinham interpretado, mas as igrejas protestantes interpretavam o santuário como sendo a terra, e essa purificação então se entendia que era a culminação de tudo aí com a destruição da terra então pelo fogo, o término do pecado nesse mundo. E eles então deixaram de compreender o que? Justamente o testemunho de Paulo, principalmente no livro de Hebreus, falando que Cristo então deveria desempenhar o papel de sumo sacerdote num santuário não feito por mãos humanas, mas então um santuário celestial. Então esse foi o detalhe que escapou deles naquele momento, mas que nós vemos então que era do propósito de Deus prová-los dessa maneira. E eles então cumpriram a profecia que estava em Apocalipse 10. Foi muito doce para eles pregar essa mensagem, como está naquele relato de João comendo o livrinho. Foi muito doce ao paladar, mas no ventre se tornou amargo. Então, com grandes apontamentos, nós encontramos esse cumprimento profético. Teria que ocorrer dessa maneira, já estava profetizado por Deus, mas nada disso coloca então em dúvida aquele movimento do clamor da meia-noite. É o que Ellen White vem trazendo, que de fato foi dirigido por Deus, apontando então para aquela data, a nova data. E nós vamos ver então os acontecimentos que se deram a seguir desse começo do clamor da meia-noite no verão de 1844. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias,
dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.